Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje, mais uma vez, vamos meditar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia de hoje nos coloca diante de Jesus que cura um endemoniado mudo. Essa cura que Jesus fez causou muitas reações. A reação do povo que ficou admirado. O povo ficou admirado ao ver e dizia: nunca aconteceu tal coisa em Israel. E os fariseus, por outro lado, ficaram cheios de inveja e por isso começaram a caluniar Jesus, dizendo que era pelo príncipe dos demônios que Jesus fazia tais curas. São João Crisóstomo, ao comentar essa parte do Evangelho, ele diz que o que incomodava os fariseus não era Jesus ter feito uma cura, mas sim o povo ter reconhecido que ele era uma pessoa importante, mais importante do que eles mesmos, mais importante do que qualquer outra pessoa que já havia passado em Israel, passado sobre a terra. Isso incomodava. Então por quê? Porque aqueles homens buscavam a sua própria glória, não a glória de Deus. Eram homens de Deus, sim, eram homens religiosos, homens que cumpriam as suas obrigações, mas não tinham uma experiência pessoal com Jesus e por isso buscavam apenas a própria satisfação do seu coração. E é assim que viviam os fariseus e por isso incomodou tanto que apareceu alguém que era melhor do que eles. Talvez na nossa vida, na nossa experiência, nós também possamos passar por esse tipo de situação, em que nós deparamos com situações em que existem pessoas melhores do que nós. E podemos nos deixar levar pela inveja, como os fariseus se deixaram levar. E podemos, inconscientemente ou conscientemente, começar a criar situações para denegrir aquela pessoa que nós julgamos ser melhores do que nós. Queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para o Evangelho, olhamos para a pessoa de Jesus em nossa vida, nós até podemos sentir inveja, mas não podemos nos deixar levar pela inveja. A inveja é um sentimento, por causa do pecado original, presente em nossa vida, mas nós não podemos nos deixar levar por ela, porque quando nos deixamos levar, podemos fazer pecados ainda maiores, como daqueles fariseus que caluniavam Jesus, que atribuíam as obras de Deus às obras do príncipe do mal, simplesmente para que eles pudessem se sentir melhores do que Jesus. Jesus, por sua vez, não se deixou intimidar pela opinião dos fariseus e continuou a sua missão. Por quê? Porque Jesus sim buscava a glória do Pai e o que levava Jesus a agir era o seu grande amor pelo povo. Por isso ele olha para o povo que pareciam ovelhas sem pastor. E por que eles pareciam ovelhas sem pastor? Porque os fariseus os fariseus e doutores da lei que tinham a função de cuidar do povo, estavam muito preocupados em serem os mais importantes e por isso esqueceram o povo. Percebam, mais uma consequência negativa da inveja, do orgulho e da soberba. Jesus então olha para aquela multidão e sente compaixão. E é justamente isso que o Senhor deseja que nós sintamos também como seus seguidores. Ao olhar para o mundo, para as necessidades das pessoas e por tantas situações de sofrimento que nós vemos, nós vamos dizer também: estas pessoas parecem como ovelhas sem pastor. E vamos querer cuidar delas porque o Espírito que está nos guiando é justamente o Espírito de Jesus, para que tenhamos dentro de nós os mesmos sentimentos que Jesus trazia, o sentimento de amor e de compaixão. E Jesus então nos indica o que devemos fazer, e o que devemos fazer em primeiro lugar é pedir ao Pai que envie operários para a sua messe. Esse é o segredo das vocações, esse é o segredo de qualquer missão, a oração, estar diante do Pai para sentir-se amado por Ele. E quando nós nos sentimos amados por Ele, nós não precisamos buscar a glória do mundo, mas sim a glória daquele que nos ama. Então peçamos nesse dia, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude
nos ajude a experimentar essa compaixão que Ele tem por nós também, para que nós possamos ter a mesma compaixão para com os nossos irmãos e irmãs, e que o Espírito que nos move seja verdadeiramente o Espírito de Cristo, não o espírito da inveja que movia os fariseus. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ajude e nos auxilie para que, sentindo o amor de Deus nesse dia, possamos transbordar este amor através da nossa compaixão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.